Bom, isso dito lá, a gente vem para a sequência de Mateus e aqueles dois textos que a gente encontra em Marcos 12 e em Lucas 20, por exemplo, estão aqui no mesmo ambiente do que segue agora em Mateus. Por isso eu acho esses evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, tão importantes que estejam juntos aqui, porque um se entremeia no outro e ajuda a gente a ter uma visão cada vez mais global do acontecimento em questão. Cada um com sua memória, cada um com sua pesquisa. E Mateus prossegue agora aqui dizendo o que Jesus prosseguiu afirmando. No final daquele dia incomparável, quando toda a dialogabilidade proposta pela religião, com a finalidade de lançarem laços para Jesus, foi vencida pela simplicidade do Evangelho, pela mente de Cristo e pela lógica do amor de Deus, que veio acalar a todos. E ninguém ousava mais dialogar com eles. Daqui para frente, vai na pedra, vai na espada, vai na traição, vai no vale tudo. Então falou Jesus às multidões que estavam ali junto com os seus discípulos. E os religiosos também estavam lá, tinham estado o dia inteiro e continuavam. Ele não diz isso pelas costas dos caras, ele diz na cara desses indivíduos. Bem na cara deles. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. As multidões para pararem de ser enganadas. E aos seus discípulos para que aprendam isso. Porque os discípulos não têm o direito de esquecer. Quando eles dizem que são discípulos de Jesus, eles assumem um compromisso de obediência com essa disciplina de ensinos, conhecimentos, práticas, posturas, atitude, caráter e modos viventes de Jesus, ensinado por ele, o Cristo de Deus. Então diz ele no verso 2 de Mateus 23, na cátedra ou na cadeira, na cátedra, cátedra significa essa cadeira de ensino, de conhecimento. Na cátedra de Moisés, como se fossem Moiséses contemporâneos, assentaram-se os escribas, os acadêmicos de todas as denominações e os fariseus, esses santarados que vocês conhecem muito bem. E Jesus prossegue dizendo, eles fizeram isso. E vocês hoje pensam que estão ouvindo alguma coisa que lhes vai trazer vida, mas se vocês obedecerem o que eles estão dizendo e fazendo, vocês vão morrer. E logo depois ele vai trazer esse diagnóstico da morte. E diz, acerca deles eu vos digo, fazei e guardai as coisas eventualmente boas que eles podem dizer. Às vezes eles dizem coisas razoáveis, às vezes. Quando for assim, fazei e guardai. Guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem que seja observável, que não seja translocado. Porém, nunca os imiteis, porque eles não passam da fala. Quando eles falarem alguma coisa que não seja nojentamente desprezível e tenha alguma utilidade, prestem atenção, julguem vocês mesmos com sua mente e coração. E se eles disserem alguma coisa que não seja cretinice contra a pessoa humana e contra o caráter de Deus, observem. Como disse Paulo, examinai todas as coisas e retende o que é bom. Examinai todas as coisas e retende o que é bom, mas não imitem a eles. Porque a essa altura vocês já devem saber que eles são os reis da performance. Eles vivem só da cara para fora. Eles são os senhores do palco.
Na casa deles é diferente, no quarto deles é diferente, com a mulher ou com o marido deles é diferente, com os filhos deles é diferente. Eles não são na vida íntima e nem nas relações deles no cotidiano. Ninguém e nada que corresponda ao que eles asseveram que é sua obrigação observar. Tudo quanto eles dizem é para você, mas não é para eles. Eles mesmos não querem nada com o que eles próprios ensinam. Todos eles são assim. Portanto, não os imiteis nas suas obras, nas suas práticas, no fruto de sua vida, no seu trato. Porque eles dizem, mas não fazem. Eles dizem, mas não fazem. Eles dizem, mas não fazem. Esse é o primeiro diagnóstico sobre a religião. Até o que presta no que eventualmente eles dizem, e que a gente, por reconhecer que existe alguma verdade naquilo que estão dizendo, a gente deve separar o que eles estão dizendo de quem eles são e de quem e como eles vivem e do que fazem. Porque se você decidir imitá-los, se você resolver estereotipar-se neles, se você resolver seguir a vida conforme a prática e o exemplo deles, você se perde, porque eles dizem, mas não fazem. Isso é praticamente absoluto. Eles dizem, mas não fazem. E há um outro diagnóstico. Eles atam fardos pesados. Atam fardos, amarram fardos, pesos, jugos, obrigações, mandamentos e mais mandamentos, inventam obrigações de todos os tipos e natureza. E colocam sobre as pessoas fardos difíceis de carregar, amarrados no indivíduo, como obrigação. É um esforço inumano. Você tem que ter força sobre-humana. É inaguentável. Você pode suportar um tempo, mas depois de algum período, a tua alma vai falir, a tua mente vai se esgotar, as suas forças vão se esvair. E você vai entrar num burnout espiritual tão pesado e psicológico tão devastador, que você vai cair desfalecido, porque é insuportável o que eles impõem sobre vocês como vida. Anota isso, Clarinha. Eles atam fardos pesados e difíceis de carregar, insuportáveis e inumanos, e os põem sobre os ombros dos homens, que vão ficando vergados e vergados e vergados. Entretanto, eles mesmos nem com o dedinho querem movê-los. Eles não. Isso tudo é só para vocês. Isso tudo é só para vocês. Isso é para você. Me obedeça. Diante de Deus eu tenho outras prerrogativas. Alguns têm até a coragem de dizer isso. Mas atam fardos e mais fardos, pesos e mais pesos, desafios e mais desafios, propostas e mais propostas, e você vai resfolegantemente se esvaindo, morrendo. Aí vem Jesus e traz outro diagnóstico. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. Tudo o que eles fazem é self. Eles só sabem viver numa eterna live de performances. Eles só têm vida nos palcos, como teatralização do que nos bastidores eles já abandonaram e não vivem, não viverão. Por isso os filhos deles não querem nem ouvi-los. E as esposas sinceras, que não mergulham no mesmo esquema proposto por eles, sofrem e caem em depressão incurável. Como eu sei que acontece, porque recebo essas pessoas a minha vida inteira para ajudá-las. Eles, no entanto, tudo que vivem e fazem é com o fim de serem vistos pelos homens.
pois alargam os seus filactérios, como está lá em Números. E lá em Números se diz que os sacerdotes deveriam usar aquilo e os observantes da lei para não se esquecerem de observar a lei e não viverem em estado de adulteração existencial. Mas para eles isso acabou virando outra coisa. Eles vivem num estado de adultério interior, de adulteração interior, e usam aquilo tudo como vestimentas que os identificam longe, ou aparatos, ou fisionomias, ou maquiagens de santaragem que eles vestem, ou de puritanismo, apenas para serem vistos pelos homens e para serem aplaudidos pelos humanos, acéfalos de discernimento espiritual, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Eles querem ser vistos. Ali o homem de Deus, são os modos, são gestuais, é o palavreado. Eles falam de uma maneira que de longe a gente já fica sabendo até de que grupo denominacional, de que seita eles estão vindo. Porque é isso que eles querem. É o culto ao culto deles, que nada é além de hipocrisia. Aí vem mais um diagnóstico de Jesus no verso 6 e diz: amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras na igreja, na sinagoga, na congregação, nos ambientes de percepção e de glorificação de quem tem o maior ou melhor ou mais reputado ranking de hierarquia religiosa naquele meio ou naquele ambiente. Eles nunca fazem o que Jesus manda. Fica lá no último lugar, fica na tua, cara. Não é a tua casa, não é o teu lugar, não fica querendo aparecer, fica na tua. Na tua casa, sim, você vai no teu ambiente, onde é tua obrigação cuidar das coisas, você faz as coisas. Agora, aonde quer que você vá, ficar entrando, penetrando, ser um penetra de oportunidades de visibilização, isso é nojento. E eles não só fazem isso, mas eles amam isto. É a palavra que Jesus usa, amam o primeiro lugar nos banquetes, nas solenidades, e as primeiras cadeiras na igreja, nas sinagogas, nos templos, nos santuários, nos ajuntamentos, nos palcos. Eles amam as saudações nas praças, todo mundo reverenciando-os, eles amam. O tesão deles é esse. Eles sofrem dessa ereção psíquica, da glorificação projetada sobre a persona mentirosa e hipócrita que eles encarnam. Mas o tesão deles está na mentira. Por isso eles amam essa visibilização. E amam os serem chamados de mestres. Eles mesmos se auto-intitulam assim. Eles não têm nome, eles têm título. Chega a me dar agonia, a minha vida inteira me deu. Já houve um tempo em que eu andei perto dessa malignidade, quando as pessoas querem substituir o teu nome por alguma titularidade. E aí o meu nome já não é mais Caio. Tinha que ser no mínimo Pastor Caio, Reverendo Caio, Mestre Caio, qualquer outra coisa. Porque antes de tudo eles amam o título. Para alguns, se o cara chega e te chama só pelo teu nome, Caio, é quase uma ofensa. Antes, você tem que ser precedido por mestre, ou reverendo, ou pastor, ou glorioso, ou sábio, ou guru. Não. A ninguém. Vós, porém, não sereis chamados mestres. Não sereis chamados gurus, que é uma palavra equivalente. Porque um só é o vosso mestre. E vós todos sois irmãos. Vós todos sois irmãos. Um só é o vosso mestre e vós todos sois irmãos. Vós todos sois irmãos. Cada um com seu dom, com seu talento, com a graça de Deus distribuída de maneira multiforme sobre cada um de nós, com frutos, expressões e manifestações históricas diferentes, mas todos
que seguem o mesmo mestre, o mesmo ensino e a mesma palavra e o mesmo evangelho e que desenvolvem a mente de Cristo, dão o mesmo fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, justiça, mansidão, domínio próprio, coisas contra as quais a lei de Moisés não tem nada a dizer, não tem pronunciamentos a fazer, emudece completamente se você vive o fruto do Espírito Santo, que cumpre mais do que a lei, que cumpre o que a lei não previu. E a lei se torna coisa do jardim da infância quando você vive o fruto do amor no cotidiano da sua existência. Vós, porém, não sereis chamados de mestres, nem de gurus, porque um só é o vosso mestre. Um só é o vosso mestre. Um só é o vosso mestre. Aí tem gente que diz, não, Caio, considerar Jesus como a chave hermenêutica é muito pouco. Um só é o vosso mestre, fala isso para ele, seu menino tolo. Um só é o vosso mestre. É só com ele que vocês têm que aprender. Só com ele. Moisés está na creche do Evangelho. Paulo, nos seus melhores dias, estava aprendendo com ele. E morreu aprendendo com ele. E todos nós que nos dizemos discípulos dele, temos que viver para aprender com ele. Ele é a chave. Ele é o verdadeiro catedrático da existência e nele habitam todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Mas vós sois todos irmãos, trocando e ensinando uns aos outros conforme o dom da graça que habita em cada um de vocês. Aí ele vem e prossegue no verso 9. A ninguém sobre a terra também chameis Pai. Pai no sentido espiritual, meu pai espiritual, não no sentido de alguém que te compartilhou a fé com pureza, humanidade, irmandade, genuinidade e amor. Pai no sentido de colocá-lo numa elevação de superioridade, mesmo que ele diga as maiores barbaridades, você se submete porque ele é seu pai religioso, ele é o centro e a ponta e a cabeça da pirâmide de onde emanam todas as coisas, e a esse, nesse patriarcalismo espiritual, todos se submetem. Jesus traz esse diagnóstico e esse vaticínio. A ninguém sobre a terra chameis papai. Abba. Porque só há um Abba. Porque um só é o vosso Pai. Um só é o meu Pai. Todos vocês aqui me veem falando tão lindo e maravilhosamente do meu Pai. Mas meu Pai também aprendeu muito comigo. E eu sempre tive consciência do que ele me dizia que eu precisava aprender desde o primeiro dia, e de coisas que eu disse a ele, que eu disse ao Senhor, na sua sabedoria, vai aprender hoje com o que eu estou lhe dizendo. Não é assim exatamente, papai. E ele era pai o bastante, sábio o bastante, para inúmeras vezes ter me dito, você está certo, meu filho. Agora, você conhece um filho que honra tão publicamente o pai, com tanta sinceridade como Deus me deu, fazê-lo, porque ele mereceu tudo que eu digo acerca dele? Não há nenhuma invenção da minha parte, ele era assim. Mas o único pai absoluto na minha vida é esse Abba eterno, aquele que está no céu, que é sobre tudo e que é sobre todas as criaturas, e como Paulo diz, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus, como aqui, no horizonte imediato da terra, aqui, ó, nesse horizonte imediato. E ele prossegue. Vós também jamais sereis chamados de guias ou de gurus. Eu sigo o meu guia. Vós não sereis chamados de coaches, que convidam todos, inclusive, a pagarem para aprenderem os segredos. Pegou o código?
Pegou o código? Nada é mais pateticamente pagão. Depois do que Jesus disse, nem sereis chamados guias, nem coaches, nem mestres, nem pais, nem absoluto para ninguém, nem se entronizem assim, porque um só é o vosso guia. É a pedra da esquina e a referência absoluta é uma só, não duas, nem três, nem quatro, é uma só. E depois dele não há acréscimos a fazer, nem por Pedro, nem por Paulo, nem por João, nem por ninguém. Pedro, Paulo, Tiago, João, qualquer um que queira ser sábio, volte e tome-o como referência, do contrário, vai dar de cara com essa pedra eterna. E foi o que esses apóstolos não quiseram fazer, mas é o que os que se dizem líderes contemporaneamente tentam fazer todo dia, acrescentando moveres, ensinos, profecias que se contrapõem ao ensino de Jesus, e vocês ficam achando que é uma nova revelação. Não tem mais nova revelação. Cristo é o verbo absoluto, é a palavra absoluta. Nele habita corporalmente tudo que o ser humano precisa agora, ou em qualquer outra geração, ou em qualquer outro mundo, ou em qualquer espaçonave interestelar. A minha relação vai ser praticada com base no que Jesus ensinou. Não sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós, aquele que tem mais dons, mais condições, mais recursos, mais inteligência, mais sapiência, mais conhecimento, seja servo de todos. Coloque essa inteligência a serviço de quem tem menos. Coloque essa sabedoria a serviço de quem não sabe, não pode, não entende. Eu não peço a Deus que me emburreça. Eu peço a Deus que me dê mais sabedoria com amor. Porque sabedoria sem amor infla. Conhecimento sem amor ensoberbece. Ciência sem amor produz um idiota cheio de saberes variados e que é uma nulidade oca diante de Deus. Portanto, o maior dentre vós será o vosso servo. Não porque você vai ficar pisando nas pessoas, ou você que tem tanto dom de Deus, tantas graças divinas na sua vida, se oferecendo para ser capacho do mundo, não. É porque você deliberada e lucidamente se oferece como abridor de portas, oferecedor de pavimentações, esclarecedor de caminhos, iluminador de mentes, com toda humildade, quebrantamento e singeleza de coração, sem vanglória em nada do que você venha fazer. Porque quem a si mesmo se exaltar, é Jesus falando aos seus discípulos e à multidão, e os escribas, fariseus e acadêmicos da religião judaica ouvindo o que ele está dizendo na cara deles. Agora, sem parábola e sem nenhum tipo de ilustração, é na cara deles. Quem a si mesmo se exaltar, e eles eram os que se exaltavam o dia inteiro, será humilhado diante de Deus. Pode até passar a vida inteira diante dos homens pisando nos outros, mas vai chegar o dia em que você vai saber quem é. E você vai descobrir o achatamento que a sua vida terá. E quem a si mesmo se humilhar, mesmo sabendo de toda a graça de Deus que na sua vida abunda, colocá-la a serviço da humanidade, do próximo e de todos, esse sim, que assim procede, será exaltado diante de Deus. São princípios básicos do Evangelho. Todo mundo aqui já deveria ter internalizado e deveria buscar praticar, relembrando disso todo dia, toda hora, toda vez, o tempo todo. Porque a tentação para ser, fazer e se postar de maneira oposta também é cotidiana, constante e frequente. Essa é uma coisa que a gente tem que lidar com ela todo dia dentro de nós, o tempo todo e o resto da vida, porque esse é um princípio inapelável
Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. Mas quem a si mesmo se colocar como servo de todos, e se humilhar e se oferecer como uma ponte no abismo para que outros passem, esse sim, diante de Deus, não necessariamente os homens o verão, a maioria não enxerga nada, mas esses serão exaltados diante de Deus. E você que está aqui comigo, hoje eu vou parar por aqui. Eu vou continuar no dia de amanhã, prosseguir com você. E aí tem muito mais dos diagnósticos de Jesus à religião e ao espírito religioso dos fariseus, dos saduceus, dos acadêmicos dos dias de Jesus, que continuam os mesmos aqui entre nós, para todos os lados, se comportando do mesmo modo no judaísmo, no cristianismo, no islamismo, no hinduísmo, no budismo, em vários lugares. Onde tem um ismo, tem as hierarquias da exaltação. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra simples, singela, lida, discorrida, explicada apenas na leitura, tenha encontrado um lugar de escrita, um lugar de texto encravado em fogo do Espírito Santo no nosso coração, no nosso ser. Por favor, realiza isso em mim e em todos nós. Perturba-nos para que não esqueçamos de que qualquer outra alternativa para fora do que ensinaste não é evangelho e é para ser vivida sem Deus, porque Deus não estará presente no que não seja conforme Jesus ensinou, como caminho, verdade e vida para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.